Primeiramente, queria dar as boas-vindas a todos, especialmente a Marcela, que aceitou o nosso convite e está aqui no grupo de cria, né, nos trazendo, né, todo o conhecimento dela, nos auxiliando nessa condução. A Marcela é médica veterinária, com mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, membro do NESPO, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 2013, e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado na URGS e sócia proprietária na Agrobif Consultoria Agropecuária. Então, como vocês sabem, a gente grava, né, o nosso encontro aqui, e por questão da gente conseguir manter que às vezes as pessoas não estão em locais bons, né, de internet, a gente pede para a gente fechar as câmeras, aí a Marcela fica compartilhando a tela com a gente, a Marcela fica com a câmera, e os bate-papo, no caso ali no bate-papo, eu peço para vocês escreverem as perguntas, e aí no final eu vou conduzir o questionamento para a Marcela, para sanar as nossas dúvidas referentes às suas salas, à sua explanação. Então, Marcela, contigo. Obrigada. Obrigada, Elísia. Agradeço muito ao grupo pelo convite de vir aqui conversar um pouquinho sobre o planejamento, né, da temporada reprodutiva. Então, vou carregar a apresentação. Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo. Então, tá. Então, por onde começar esse planejamento da temporada reprodutiva, né? Primeiro, pensar que a estação reprodutiva, propriamente dita, ela é uma das estratégias mais importantes da cria, porque é nesse momento que a gente vai semear o nosso produto, que é o terneiro, né? E a gente tem que ter muito claro qual que é o objetivo da cria que eu estou fazendo. É produzir um terneiro padronizado, de qualidade, ou eu vou produzir touros, vou ser um produtor de genética. Eu começo definindo e tendo muito claro o objetivo por que eu estou fazendo isso. Depois disso, eu tenho que pensar e definir qual é a minha temporada reprodutiva. E a partir dessa definição que eu vou iniciar propriamente dito a temporada reprodutiva. Essa definição, ela é pela época de parição, né? A gente precisa fazer com que as vacas vão parir no momento que a gente tem mais disponibilidade forrageira. E hoje em dia, com essa questão da agricultura, essa parição ela está sendo mais cedo possível, né, para que as vacas elas possam parir em cima de pastagens, para quem tem pastagens, e para quem não tem, que ainda faz a cria em campo nativo, a gente deixa para essa aparição ocorrer na primavera. Um outro ponto importante que a gente precisa definir é qual a duração dessa estação de monta. Eu vou definir ela com 60 dias, para quem tem bastante investimento em tecnologia e utiliza de biotecnologias de reprodução, né, por exemplo, ou ela vai ter duração de 100 dias, para eu conseguir pensar em quais técnicas eu vou utilizar. Claro que a duração da estação de monta, eu acho que ela tem uma certa flexibilidade, porque, por exemplo, se é um verão seco, eu posso espichar ela um pouquinho mais, né? Ela não me traz grandes impactos, mas é importante a gente pensar e definir essa duração para ver quais as técnicas e os sistemas que a gente vai utilizar. Então, esses sistemas podem ser inseminação artificial convencional, vou observar a cio. Normalmente, quem ainda realiza com categorias solteiras, vacas solteiras e novilhas. Ou eu vou realizar somente em TORI, ou vou realizar IATF, e essa IATF ela pode ser com repasse de touro, ou uma IATF com ressincronização tradicional, que faço diagnóstico de gestação com 30 dias, e aí protocolas vazias, ou uma IATF com ressincronização precoce, que eu
coloco o implante de progesterona mais ou menos com 22 dias da inseminação, e eu vou fazer o diagnóstico de gestação juntamente com o manejo hormonal de D8, por exemplo. Ou eu posso realizar a IATF e aproximadamente 18 dias depois da inseminação, eu começo a observar o cio de retorno dessas vacas para elas serem inseminadas novamente. Então, então, eu posso definir esse sistema. Ou eu também posso fazer o sistema que eu diria mais moderno que se faz atualmente, que é o sistema sem touros, né? Se realiza somente IATF. Claro que esses sistemas, eles não são fixos e eles não precisam serem pré-determinados antes de começar a temporada reprodutiva. Eles pode acontecer situações durante essa época de acasalamento que vão fazer com que o gestor tenha que tomar algumas decisões. Por exemplo, num verão muito seco, onde baixa a minha oferta forrageira, e eu vejo que as vacas estão perdendo score, ou estão em anestro, não estão fazendo cio, eu planejava só uma IATF, mas eu posso vir a fazer uma ressincronização. Então, eu tenho essa flexibilidade, né? Mas é importante a gente pensar e olhar que existem muitas formas de realizar a época de acasalamento, mas qual vai ser o, o fator, né, que vai fazer eu escolher ou não? Vai depender da minha disponibilidade de mão de obra, por exemplo. Planejava fazer uma ETF, combinei com veterinário, combinei com diarista. No meio da temporada eu resolvo mudar, vai saber, o veterinário não tem mais agenda, ou eu não consigo mais realizar. Ou eu tenho 3 funcionários e durante a estação de monta, os funcionários também têm outras atividades para fazer, então eu não tenho tempo deles para que eles realizem os manejos de ATF, né? Vai depender também de recursos. Recursos, por exemplo, eu só tenho 2% de touros disponíveis na minha propriedade, não quero comprar touros, vou realizar mais inseminação, ou eu planejo fazer mais de uma IATF, mas eu não tenho potreiros disponíveis, então eu preciso pensar que ou eu subdivido um potreiro, ou eu abro mão de fazer essa IATF, que eu não tenho como que separar, as vacas estão prenhes, por exemplo. E também uma outra variável é, por exemplo, ciclicidade das vacas. As minhas vacas não estão ciclando, eu não vou ter como fazer uma monta natural, vou decidir inseminar. A gente também tem que pensar no planejamento da estação uma questão muito importante, que é a sanidade. A sanidade, ela vai definir grande, eu não vou dizer todo, porque a bovinocultura ela vai estar alicerçada em alguns pilares, mas sem a sanidade, a gente não vai conseguir que os animais expressem o seu máximo potencial genético, por exemplo. Então, uma questão que eu gosto de olhar bastante quando estou planejando a estação reprodutiva é para os abortos. Qual foi o percentual de abortos que tiveram do diagnóstico, por exemplo, de uma IATF, até o diagnóstico final? Ou quais as vacas, qual é o percentual de vacas que os colaboradores viram abortar, ou viram que tinham um natimorto? Esse número é normal? A gente espera que até 5% de vacas abortem durante durante a gestação, né? O que a gente pode fazer com a informação do aborto? Diagnóstico. As vacas abortaram,
eu posso simplesmente aceitar, mas eu posso fazer mais por isso. Eu posso pegar essa informação e tomar uma decisão. Por que que aconteceu um aborto? Está acontecendo uma falha vacinal? Os laboratórios que vendem as vacinas reprodutivas, eles oferecem esses serviços. Então, a gente deve utilizar essa ferramenta que eles nos dão para descobrir o que está acontecendo, ter um diagnóstico na nossa propriedade. Então, as vacas abortaram, na prática eu espero 20 dias depois que esse aborto aconteceu, para não ter nenhum falso negativo, e aí se coleta sangue para análise das causas desses abortos. Então, pensar sempre em diagnóstico. Além disso, prévio à temporada reprodutiva, tenho que ter o sanitário em dia. Eu estou falando de vacinas, de ecto e endoparasitários. Por quê? Porque a gente sabe que tem um impacto negativo, e aí eu estou falando, por exemplo, que o controle parasitário, tanto de vermes redondos e facíolas, ele vai nos fornecer uma diferença de 12 a 25 pontos percentuais em protocolos de ATF. Então, eu quero ter 40% num protocolo, eu quero ter 65%. A gente também tem que pensar no planejamento da aplicação das vacinas reprodutivas. Qual é o melhor momento para aplicar, para que essas vacas elas tenham uma melhor resposta, desenvolvimento da resposta imunológica? Então, eu tenho que evitar 30 dias antes e depois do parto. Pensar que essa sanidade, essa resposta imunológica, ela tem que começar na categoria de base. Então, pensar que essas vacinas ditas reprodutivas, né, elas têm um impacto em terneiros, por exemplo, que vão desenvolver doenças como, por exemplo, IBR, né, rinotraqueite infecciosa, e que se a gente não fizer essa vacina na categoria de base, algum impacto negativo durante a estação reprodutiva eu vou ter, além do impacto propriamente dito nesta categoria, como manifestar a doença, né, perda de peso, enfim, desenvolvimento, eu também vou ter no restante do meu rebanho. Então, em novilhas que não foram vacinadas quando terneiras, eu preciso pensar que elas devem receber a primeira dose da vacina antes do início do protocolo reprodutivo e o reforço no dia do protocolo, por exemplo. Ou iniciar essa vacinação 40 dias antes do protocolo e 10 dias antes do protocolo reprodutivo fazer o reforço. Por quê? Porque normalmente essas vacinas, elas causam febre no animal. E a gente não quer ter perdas gestacionais por conta de estar fazendo o protocolo sanitário. Então, quando a propriedade não vacina as novilhas quando terneiras, essa é uma estratégia. Mas, se a propriedade vacina a categoria de base, então a gente pode realizar a aplicação dessas vacinas, por exemplo, somente no dia do protocolo. E, além disso, pensar no controle do carrapato, como, por exemplo, se eu já estou tendo uma onda de crescimento do carrapato, eu posso sincronizar o manejo, por exemplo, do dia do início do protocolo com uma aplicação de fluazuron em um injetável, que eu vou fazer o controle parasitário e eu também vou fazer o controle do carrapato. Assim eu evito manejos posteriores ao início da temporada reprodutiva ou do protocolo de ATF propriamente dito, para que eu também não tenha perdas gestacionais com manejos posteriores. E aí, normalmente, esse fluazuron, ele vai dar uma segurada para que eu consiga, o meu próximo manejo de controle carrapaticida seja mais ou menos coincida com
o dia do diagnóstico de gestação. Porque falando da sanidade, né, a gente tem um dado de que as perdas são estimadas, falando de carrapato, em 47 quilos por ano e de verminoses em 67 quilos por ano. Então, são perdas muito importantes e que impactam muito a reprodução, o ganho de peso da vaca, o score de condição corporal. Então, pensar que tudo isso precisa estar alinhado. E aí eu trouxe como uma sugestão ou como uma lembrança da gente ter um calendário sanitário, um calendário de manejo e sanitário, num lugar visível, para que todo mundo consiga controlar, consiga lembrar do que tem para fazer. Eu vou ter o calendário no escritório, mas eu vou colocar no galpão também, ou eu vou colocar na mangueira, para que todo mundo consiga ter o compromisso do que está acontecendo, né? Lembrar de tudo que tem que se passar, todas as engrenagens que tem que estar funcionando para que essa grande fábrica a céu aberto, que é a cria, né, que é a temporada reprodutiva, esteja funcionando de uma maneira adequada. Então, esse calendário que eu trouxe não é uma receita de bolo, não o que serve, por exemplo, para essa propriedade que eu peguei como exemplo, não vai se aplicar para todas as propriedades. O que serve para mim não serve, por exemplo, para o meu lindeiro. Então, a gente precisa ter esse calendário individualizado para cada propriedade, mas lembrar de ter ele visível com todas as etapas que eu tenho que seguir para que essa colheita de terneiros seja da melhor forma possível. Ainda dentro da sanidade, eu não poderia deixar de falar das boas práticas de vacinação, porque elas também também tá dentro do planejamento, né? Como, por exemplo, a compra e o armazenamento das vacinas. Eu tenho que lembrar que se eu tenho 500 cabeças, eu não posso comprar somente 500 doses da vacina para clostridiose, por exemplo. Eu devo lembrar que eu preciso comprar 3% a mais. Por quê? Porque o vacinador vai encher a pistola e ele vai tirar o ar, vai gastar um pouquinho de uma dose. Ou vai fazer a vacina no brete e na hora de injetar deu um refluxo. Então, essas perdas elas ocorrem e se estima que é cerca de 3%. Então, lembrar na hora de comprar que eu preciso colocar um pouquinho a mais. Além disso, sempre conferir a validade dos produtos, e pode parecer um pouco de chover no molhado, mas acontece de chegar produto vencido e aí na hora de usar causa um transtorno, né? Tem que trocar, tem que buscar, ou muitas vezes produtos que ficaram de um ano para o outro, pensar se realmente vale a pena comprar. Um outro ponto importante também é na hora de estocar essas vacinas, será que é mais interessante comprar tudo que eu preciso para aquele manejo, para todas as categorias e estocar na minha geladeira, ou ir comprando por lotes e pegando na agropecuária por lotes? Eu vou fazer um lote de 150 vacas, então eu trago 150 doses mais 3%. Por quê? Porque acontece com frequência de faltar luz, né? E a gente tem perda da cadeia do frio. Então, se essa vacina ela não fica na temperatura adequada, refrigerada, que é de 2 a 8 graus, a gente já tem uma perda da eficiência dessa vacina. Então, cai lá naquela questão, de novo, do sanitário, de repente acontecer um aborto, né? Vamos pensar nesse controle. O transporte, importantíssimo, lembrar de levar um isopor ou uma bolsa térmica, uma caixa térmica,
com gelo dentro, ou pegar gelo lá, higiene das pistolas e seringas e o calibre adequado das agulhas para cada via de aplicação, subcutânea ou intramuscular, e para cada categoria. Terneiros tem um calibre, né? E os adultos têm outro. Essa foto aqui, muito bem, comprou um monte de vacina, vai resolver o problema da propriedade, mas e esse transporte da agropecuária até a propriedade? Está correto? Cadê o gelo para essa vacina? Será que eu vou resolver o problema mesmo que está acontecendo? Qual que vai ser a eficácia dessa vacina? Lembrar que precisa, sim, realizar a limpeza das pistolas depois de cada aplicação. Olha essa pistola da direita, né? Da esquerda. Tem resto de nitazoxanil, tem resto de vacina, tem resto de tudo. Será que esse produto que eu vou estar injetando, ele vai estar na melhor condição possível? Ou, de repente, injetou os produtos e teve um monte de abscesso, vai colocar a culpa na vacina. Será que era culpa da vacina mesmo? Ou será que era culpa porque eu não realizei a higienização correta dessas pistolas? Falando de produtos carrapaticidas, a gente precisa ter consciência que existe uma melhor maneira e a maneira correta de aplicar. Depois a gente tem um monte de reclamação que o produto não está funcionando, que resistência ao carrapato. Mas está recebendo a dose correta o animal? Olha a diferença. Claro, aqui tem uma pistola, mas o aplicador está fazendo um leque corretamente, a distância está correta, o produto não vai escorrer. Muitas vezes ocorre do aplicador dar uma inclinadinha na pistola e quem recebe o produto carrapaticida ou é o tronco ou é o brete. Então, para isso, a gente precisa treinar a equipe que está realizando os manejos. Treinar não só para aparição, mas para aplicar os produtos corretamente, tanto produtos carrapaticidas, quanto vacinas, vermífugos. Treinar essa equipe para como eu vou realizar a recorrida na época de monta. Eles precisam saber, por exemplo, que se eu larguei touros jovens num lote de vacas, nos 15 primeiros dias da estação de monta, eles precisam recorrer e juntar esses lotes 2 vezes por semana, para saber se esses touros estão cobrindo as vacas, para que eles se misturem, para que não seja somente eles fiquem muitas vezes tentando definir uma hierarquia e não buscando vacas em cio. Então, eu preciso observar o que está acontecendo. Treinar a equipe para o IATF, maneira correta de aplicar os produtos, maneira correta de manejar essas vacas, bandeirinha para que não tenha funcionário, por exemplo, apontando a ponta da bandeira para que cutuque as vacas e eu tenha lesões. Ter um alinhamento na equipe. Por que, por exemplo, que a gente está fazendo o IATF? Por que está chovendo 100 milímetros e a gente está aqui inseminando essas vacas? Tudo isso precisa ser muito explicado para eles, essa equipe ela precisa estar empenhada e sabendo por que está fazendo aquilo. Além disso, lembrar do bem-estar animal. O cortisol, ele impacta significativamente na prenhez. Manejos calmos têm em torno de 8 pontos percentuais a mais do que manejos que são realizados sem o bem-estar animal. Importância dos horários na IATF, né? E treinar essa equipe que, por exemplo, para um manejo com rebanho de cria, a gente deve apartar os terneiros antes de começar o manejo, para que não ocorra, por exemplo, um terneiro entrar no brete junto com a vaca e, eventualmente, esse terneiro, uma vaca pisar nele e ele se quebrar, por exemplo. Uma outra questão é lembrar de
quando está soltando as vacas de cria, soltar para o lado dos terneiros já, que elas vão se acalmando, aquela berração que ocorre na mangueira vai se acalmando, é mais fácil da equipe conversar, é mais fácil, as vacas se estressam menos. Então, treinamento da equipe em qualquer fase é sempre importantíssimo. Outro ponto importante, né, no planejamento da estação reprodutiva, que é um divisor de águas para o percentual de prenhez, né, para o resultado final, é o score de condição corporal. Essa tomada de decisão, ela pode ser realizada prévia à temporada reprodutiva, por exemplo, eu posso, no diagnóstico de gestação, separar vacas que tenham um score de condição menor, para que eu possa dar uma assistência para elas. Eu posso, por exemplo, se eu tenho pouca área de pastagem, vou deixar para que elas aumentem o score de condição corporal pré-parto, que é a maneira mais fácil, é o momento mais fácil que essas vacas têm de aumentar o score, e é esse score que vai influenciar no retorno da ciclicidade. Então, aqui a gente tem os dias de intervalo pós-parto e o retorno da ciclicidade de acordo com cada score. Se eu pensar que o score médio de um lote de vacas, o ideal é que seja 13,5, quando essa vaca parir, ela vai perder em torno de meio ponto de score. Então, em torno de 50 dias, um pouquinho mais, essa vaca ela já vai estar retornando à ciclicidade. E isso vai ser fundamental para que ela possa repetir cria. Aqui eu trouxe uma taxa de concepção por score de condição corporal, e aqui eu estou falando só em IATF, numa IATF, então percebam que já é sabido, mas é importante que conforme o score de condição corporal aumenta, essas taxas de concepção, essas taxas de prenhez aumentam também. Então, uma atenção para esse score, né? Uma outra questão que a gente tem que lembrar de planejar ou de realizar uma manutenção antes da temporada reprodutiva é nas instalações. Primeiro, eu tenho que pensar que o meu centro de manejo ele precisa ser compatível com o volume de vacas que eu vou manejar. Por exemplo, não adianta eu vou fazer uma IATF de 150 vacas, mas a minha mangueira não é compatível com esse volume, ou eu não tenho divisões suficientes na mangueira para manejar. Dá tempo de fazer uma adaptação, dá tempo de fazer divisões. Então, pensar se eu tenho esse tamanho de mangueira compatível com o volume que eu vou manejar. Segundo, manutenção. Às vezes acontece da gente estar fazendo IATF numa propriedade e as vacas vêm sempre lesionadas no mesmo local. Pode ser um prego, pode ser um parafuso, pode ser um portão, a maneira com que esse portão está sendo fechado, se as vacas estão se batendo ali. Então, pensar que é nesse momento que eu posso alinhar essas questões, para que isso não ocorra, para que eu não estresse as vacas, para que essas vacas não sejam, não tenham esse aumento do cortisol que pode impactar e impacta na minha prenhez. E uma outra questão muito importante é água disponível nas mangueiras. As vacas precisam tomar água, porque normalmente esses manejos, eles ocorrem em épocas mais quentes, né? Água disponível na mangueira, de boa qualidade, para que as vacas, se vão passar o dia todo ali, para que elas consigam tomar água. Com relação aos potreiros, se eu vou realizar IATF, eu preciso pensar que, por exemplo, entre o D8 e o dia da inseminação, as vacas fiquem próximas da mangueira para evitar caminhar longas distâncias.
Vacas que caminham longas distâncias também têm impacto na prenhez. Além disso, eu preciso pensar que eu tenho que ter potreiros disponíveis para organizar esses lotes, ou lotes por parição, por data de parição, né? Se eu fiz o IATF, eu vou ter uma data de parto prevista, então eu posso organizar esses lotes pela data de parição, ou por categoria, ou por score de condição corporal, conforme eu comentei antes. E eu tenho que ter potreiros disponíveis para todos esses lotes que eu planejo. Uma outra questão que a gente tem muito hoje, com cada vez mais o avanço da agricultura, são potreiros grandes e muitas vezes sem cercas. Então, qual a maneira que eu encontro de contornar isso, de não ter potreiros de 500 hectares, por exemplo, porque eu quero fazer uma IATF, 2 ressincronizações, eu preciso apartar as vacas prenhes das restantes, essas prenhes que não vão ser ressincronizadas, porque já estão prenhes, das que estão ressincronizadas. Dividir esses potreiros. Pode ser como mostra ali, com um carretel de fio eletroplástico, pode ser com uma cerca elétrica de arame mesmo, né? Mas pensar que a gente tem essas ferramentas hoje. Falando em cercas, roçadas nas cercas elétricas, revisão de cercas para trocar ou moirões quebrados ou tramas. Acontece durante a temporada reprodutiva, né? De fazer um lote de ATF, quando a gente vê que tem touro nesse lote de vacas. Então, é prévio à temporada que a gente tem que olhar para o todo para fazer essas manutenções, que é quando a gente tem mais tempo, eu diria. Organizando os lotes, então, para a temporada reprodutiva, eu posso organizar por categorias. Eu quero ter as primíparas, por exemplo, num lote só, para que eu consiga controlar melhor, ou a minha propriedade ela só faz ressincronização nas primíparas. Então, posso separar por categorias. Posso organizar os lotes que vão para reprodução, por exemplo, pelo brinco do terneiro. Então, até se eu vou começar um protocolo reprodutivo no dia 30 de setembro, eu sei que as paridas até mais ou menos o dia 30 de agosto, elas podem entrar nesse protocolo. Claro que elas vão passar por uma avaliação ginecológica, né, no dia do protocolo, mas eu tenho esse controle desse lote, eu tenho essa facilidade. Se os terneiros são assinalados no nascimento, então eu posso utilizar isso ao meu favor, fazer o sinal cheio até a data limite para essas vacas entrarem no protocolo e modificar um pouco o sinal para o próximo protocolo, e aí eu completo esse sinal no desmame, por exemplo. Posso organizar os lotes, como eu já comentei antes, por categorias, né? Dar uma atenção especial para as vacas que estão mais fracas. Dentro dos lotes dos rebanhos de cria, se são vacas paridas, normalmente se retira essas vacas do lote que está pronto para IATF. E em sistema sem touro, esse controle, eu diria que ele é um pouco mais fácil, porque é sempre pela data do parto previsto ou pela data da aparição. Passando então para o planejamento de compras, e esse planejamento de compras eu vou falar principalmente de IATF, porque é o que mais tem se feito atualmente, né? A IATF é um grande acelerador de processos, que facilita a eficiência da cria, eu diria. Então, quando a gente for planejar compras, vamos pensar qual é o estoque de produtos que eu tenho em casa. E aí eu estou falando não só de hormônios, mas eu também estou falando para o controle sanitário, né, para a gente otimizar manejos. Então, eu vou olhar a validade desses produtos, se os produtos
eles são, por exemplo, se eles são abertos, vale a pena utilizar esse hormônio? De repente eu boto meu protocolo a perder, ou de repente tem uma contaminação desse frasco. O planejamento de compras, então, vai depender da definição do protocolo. Também tenho que pensar no sêmen, né, na escolha dos touros, qual o objetivo de usar touro X, Y, Z, qual a característica em questão que eu vou levar em consideração. Então, e todo esse planejamento de compras tem que ser em tempo hábil para iniciar o protocolo ou para iniciar a monta natural. E pode parecer uma bobagem eu falar isso, mas acontece muito de vamos iniciar um protocolo. Na véspera do protocolo, normalmente a pessoa lembra que, mas o sêmen não chegou. Mas eu queria o sêmen de tal touro. E aí vai comprar o touro na véspera e tem fila de espera porque o touro não está congelando, por exemplo. Então, pensar nesse planejamento de compras como um todo, todas as questões envolvidas, para que chegue em tempo hábil para iniciar o protocolo ou para iniciar a temporada de monta. No estoque, então, sobrou produtos do ano anterior? Qual a validade desses produtos? Qual foi a forma que eu armazenei? Eu armazenei perto de uma janela os hormônios. Pegaram sol? Vale a pena colocar em xeque se eles estão funcionando? Acho que não vale, né? É um trabalho árduo para que se tenha sucesso e acredito que muitas vezes a gente tem que desconsiderar o que tem em casa, se não foi armazenado da maneira correta. Os implantes, então, se eu estou considerando que eles têm dois usos na propriedade, qual foi o armazenamento dele após o uso, durante essa temporada? O implante está sujo. Vale a pena expor as minhas vacas a, de repente, ter uma vaginite ou uma cervicite e pôr o resultado a perder? Com relação aos protocolos de ATF, então, não vou entrar em questão, mas existem várias opções no mercado, né? Eles variam de acordo com a categoria envolvida, variam de acordo com o manejo nutricional. Então, por exemplo, vacas que estão numa pastagem, eu preciso pensar em ou protocolos mais curtos ou ter um pouco mais de progesterona nesse implante, para que não tenha interferência no dia da ovulação. Pensar qual o score de condição corporal que as minhas vacas estão para planejar esse protocolo de ETF. E muitas vezes, por exemplo, se eu só tenho um produto disponível, aconteceu, não estava prevendo uma ressincronização, mas resolvi fazer no momento do diagnóstico de gestação, porque as vacas estão em anestro, por exemplo. Ligo para a agropecuária. Olha, hoje só tem implante mononose. De repente, preciso fazer um protocolo mais curto. Então, pensar nessas questões para que a gente tenha um produto final como esses, muito padronizados, né? Uma outra questão do planejamento de compras que eu gosto muito de utilizar é planilhas. Planilhas para que eu consiga, por exemplo, definir a quantidade de vacas de cada categoria, se essas vacas elas vão ser ressincronizadas ou não, quantos protocolos eu preciso para cada propriedade, quanto isso vai custar, para que eu também consiga fazer um planejamento de custos adequado. Então, quantos pacotes de implantes eu vou precisar para cada uma das propriedades? Planilhar, olhar como um todo, pensar também que se eu tenho uma logística na cidade e eu preciso levar para a propriedade, para que eu não esqueça de nada. Então, ter isso em mente.
ter um local para a gente poder se basear e fazer como se fosse um checklist. Com relação ao sêmen, a escolha do touro, então, ele vai ser baseado no objetivo do criador. Pode ser uma seleção por inúmeros fatores, então. Tem que pensar que, além de boas DEPs, esse touro ele precisa ser confiável, ele precisa ter um sêmen confiável, que ele vá andar bem no protocolo, por exemplo, né? Mas a gente também não pode pensar só em touros que sempre desempenham bem no protocolo. A gente pode testar novos touros e deve testar, mas assim, pensar em fazer um controle de registros muito fiel ao que está sendo feito na prática, para que a gente consiga comparar, né? Uma outra questão para a gente pensar é no armazenamento do sêmen. O controle do nível de nitrogênio está adequado? Eu estou utilizando esse botijão e realizando a leitura desse nível de nitrogênio, porque muitas vezes acontece do nitrogênio baixar, e nessas palhetas que elas são médias, pode acontecer da variação de temperatura, né, delas descongelarem um pouco. Aconteceu já, a gente tem dados de que o nível do nitrogênio mais baixo influenciou na prenhez, então, do nível de cima da rack. Então, pensar e controlar sempre o nível de nitrogênio. Além disso, qual é o local de armazenamento desse botijão? O botijão está ficando no sol? Eu estou pensando, eu estou planejando, acostumado, por exemplo, que o meu botijão, durante o uso, ele precisa ser recarregado uma vez por mês, mas ele ficou no sol. E eu não lembrei disso, por exemplo. E o nível de nitrogênio vai baixar mais rápido, com certeza. Então, qual é o local que esse botijão está sendo armazenado? Além disso, quem está manuseando o botijão sabe, por exemplo, que não pode bater ele, ou na hora de descongelar, está ficando o menor tempo possível com a rack em cima para tirar as palhetas. Tudo isso tem que levar em consideração. Pensar na escolha do touro, que hoje a gente tem muitas facilidades, né, com esses programas de melhoramento genético. Utilizar isso a nosso favor. Pesquisem. Aqui eu trouxe, por exemplo, o Gensis, o Natura, mas poderia ser dados de Promebo, utilizar esses dados para os nossos objetivos. Passando então para falar dos touros, os touros, eles também, obviamente, precisam entrar no calendário sanitário, não só de ecto e endoparasitas, mas também de vacinas reprodutivas. Pensar, por exemplo, que se nós compramos um touro e eu utilizo, ou eu não sei qual vacina reprodutiva a propriedade utiliza, eu preciso pensar em realizar 2 doses da vacina, né? Fazer a prima vacinação e fazer o reforço 3 semanas depois da prima vacinação, para que esses touros eles entrem também no calendário sanitário da propriedade. Qual é a melhor maneira? E estamos na época, para quem utiliza touros, né? Qual é a melhor maneira de eu saber quais são os touros que eu preciso descartar? Exame andrológico, exame da aptidão reprodutiva desse touro. Muitas vezes é fácil de saber, porque o touro do descarte ele apresenta, ou ele quebrou a peça, por exemplo, que é iminente da monta reprodutiva, é iminente do trabalho do touro, né? Ele se expor a, a, a maior facilidade de se machucar, digamos assim. Então, muitos touros a gente consegue ver que tem um problema de casco, que tem um problema de aprumo, que teve uma luxação de jarrete,
ou que teve, quebrou a peça, ou um hematoma peniano, enfim, a gente consegue ver. Mas é só no momento do exame andrológico que a gente vai ter certeza, por exemplo, se esse touro ele está com uma degeneração testicular ou não, ou o sêmen dele está adequado para que ele consiga cumprir o seu papel de produzir os terneiros, né? Então, através do exame andrológico, que a gente vai saber qual é o número de descarte que nós vamos ter naquele ano na propriedade. E aí eu gosto muito de pensar que a gente tem um número que é considerado normal, entre aspas, que, de descartes durante o ano, que é em torno de 17%. Qualquer coisa que for acima de 17%, tem que acender uma luzinha lá de o que está acontecendo. Através dos descartes, a gente vai conseguir planejar as compras dos touros para o ano. E aí, pensando na definição, nas compras, a gente precisa definir qual é a relação touro-vaca que vai ser utilizado nesse rebanho. 3%, 4%? Eu vou conseguir, por exemplo, ter touros suficientes para caso alguns se machuquem durante a temporada, substituir esses touros, ou um touro que baixou muito o score de condição corporal, que o score está menor que 3, ele precisa ser substituído para ele não chegar num esgotamento seminal, porque a qualidade seminal é diretamente relacionada com o score de condição corporal. Então, esse touro ele precisa estar bem nutrido para produzir um sêmen de qualidade. Além disso, eu posso pensar também que, se eu não for levar em consideração comprar touros de propriedades que tenham uma geografia muito parecida com a minha propriedade, eu preciso pensar em comprar eles anterior à monta reprodutiva, para que esses novos reprodutores eles se adaptem ao meu relevo, à geografia da minha propriedade. Na época da monta, ou planejando a monta, eu preciso planejar a distribuição desses touros nos rebanhos de cria. Pensar que touros jovens só podem cobrir com touros jovens. E touros experientes só podem cobrir com touros experientes. E aí eu tenho que pensar que touros com 3 anos, apesar dele ser um touro jovem, se ele já tiver sido utilizado aos 2, eu considero ele experiente. Mas touros de 3 anos que nunca cobriram, nunca desempenharam o papel em lotes de cria, eles vão ser considerados como touros jovens. Então, touros de 2 anos só vão trabalhar com touros de 2 anos. Por quê? Porque por causa da hierarquia dos touros. E a hierarquia, a gente tem que ter muito cuidado, porque normalmente os subférteis e os inférteis... Os subférteis, primeiro, eles são mascarados, porque alguns dos outros touros vão cumprir o papel deles. E os inférteis, se eu tenho um touro infértil, que ele é dominante, e ele não vai deixar outros touros desempenharem o seu papel, olha o impacto negativo que eu vou ter na estação reprodutiva, e que talvez eu só perceba isso ao final da estação reprodutiva, no diagnóstico de gestação. Então, esse é um dos motivos principais, né, da importância de realizar o exame andrológico antes da temporada reprodutiva. Além disso, em potreiros grandes, preferencialmente utilizar touros mais experientes, porque o touro experiente, ele cobre a vaca e ele vai procurar outra vaca em cio. E o touro jovem, normalmente, ele é mais romântico, né? Ele faz o cortejo da vaca, ele cobre 1, 2, 3 vezes a mesma vaca, e aí pode acontecer de outra vaca que está em cio não ser coberta. Então, preferencialmente, utilizar touros mais experientes nos potreiros grandes. Se eu não conseguir, se os meus potreiros todos são grandes e eu tenho um lote de touros jovens trabalhando,
pensar em colocar mais touros por vaca. Então, utilizar 5% ou 4% de touros jovens nesse rebanho de vacas. E ter consciência, por exemplo, que a hierarquia em jovens, ela não é bem definida, então, ora um touro domina, ora ele é dominado. E em touros adultos, essa hierarquia ela é bem estável, então, normalmente touros mais pesados dominam, ou touros aspados dominam os outros. E touros muito velhos e muito novos naquele rebanho, eles são dominados. O score de condição corporal ideal, então, para um touro começar um serviço é o score 4. E quando esse touro chegar a um score 3, ele deve ser substituído, ou ele vai ser substituído também por acontecer algum machucado, alguma lesão. Também se estima que em torno de 15% dos touros sofrem algum tipo de lesão durante a temporada reprodutiva. E é normal, e é o papel do touro nesse contexto, né? Olhar, por exemplo, esses touros, eles receberam uma grande quantidade de concentrado prévia à estação reprodutiva, e a gente teve um problema muito grande de laminite. Então, pensar na alimentação adequada desses touros prévia à temporada reprodutiva para que eles consigam muitas vezes recuperar o score e não acontecer isso que aconteceu com esses 2 touros. Quais são as ordens de prioridades, então, no descarte de touros? A primeira delas, touro que não efetiva monta, touro que tem, por exemplo, um desvio peniano, ou ele teve uma lesão, foi cobrir uma vaca, um outro touro cabeceou por baixo, causou um hematoma, ou causou até mesmo uma fratura, né, no pênis do touro. Touro que não efetiva monta, não tem por que estar no sistema de cria. Segunda prioridade é touro com lesões irrecuperáveis no aparelho reprodutor ou locomotor, touro com deslocamento de arrete, touro que machucou um casco, qualquer outra questão. Terceiro, touro que não procura pela vaca em cio, ou porque tem baixa libido, ou porque está excessivamente preparado, por exemplo, e ele não consegue ficar caminhando no verão. Touro com problemas de dentição e ou idade avançada. E o último, touros com problemas sanitários irreversíveis. Aqui eu trouxe uma tabelinha que facilita muitas vezes na hora de planejar quantos touros eu tenho que comprar. Então, eu tenho ali vacas com cria ao pé, as quantidades que eu tenho disponível na propriedade, que vão ser submetidas à nova temporada reprodutiva. Qual é o sistema reprodutivo? Aqui IATF mais repasse de touro, ou somente entouradas. Início do protocolo. Aqui eu tenho vacas solteiras, número de cabeças, o sistema reprodutivo que vai ser adotado. E aí lá no final tem a quantidade de touros. Normalmente se calcula então 4% de touros que é necessário, porque por mais que eu vá utilizar 3%, eu tenho que ter touros de reserva, né, para substituição. Quantos eu tenho disponível, qual a quantidade que eu preciso para aquele ano? Então, por exemplo, 29, eu tenho disponíveis 29 que foram aprovados no exame andrológico. E na propriedade de baixo, por exemplo, eu preciso de 33 touros, mas eu só tenho 27. Então, eu sei que para aquele ano eu preciso adquirir 6 reprodutores. Falando em aquisição de reprodutores, hoje a gente tem alguns problemas, muitas vezes, por touros excessivamente preparados, touros que chegam na propriedade, eles precisam ficar de dieta, eu brinco, porque estão muito gordos, eles não vão desempenhar uma boa
um bom papel, né, a sua função, e aí pensar na hora da aquisição desses reprodutores, aliar o fenótipo ao genótipo. A gente tem muitas provas de touros disponíveis no momento dos leilões, né? Vamos utilizar essas provas para, por exemplo, se eu vendo terneiros, eu quero terneiros pesados a desmama. Se eu tenho um problema seríssimo com carrapato, eu preciso pensar na adaptação desse touro, né? Na adaptação que ele está passando para a prole. Pensar nas características que são herdáveis, como, por exemplo, touros que tenham jarretes retos, as pernas retas, que eles vão passar isso para os filhos, que também possam vir a ser reprodutores, mas também vão passar para filhas, né? E essas filhas, por exemplo, podem ser mães de touros. Qual que é o problema desse touro com a perna reta? Ele vai ter dor, normalmente eles têm, depois de um tempo eles começam a ter dor para caminhar, principalmente se ele está muito pesado. Pode ter uma bursite, aquelas, normalmente chamam de ovas no jarrete. E também pode acontecer do touro saltar e por ele não ter a angulação correta na articulação, dele se machucar, porque no momento que ele dá o galeio, que ele bate no chão normalmente, ele tem um impacto muito grande de todo o peso sobre essa articulação. Então, olhar para essas características, né? Para que eu não tenha uma perda desse potencial reprodutivo, desse reprodutor que eu estou adquirindo. Com relação às vacas, então, também, né, cumprir com o calendário sanitário, atenção aos problemas clínicos que estão acontecendo, principalmente nos rebanhos de cria durante a aparição, vaca com retenção de placenta. Não vamos deixar passar tanto tempo para resolver essa retenção de placenta. Passado 24 horas, vamos fazer um estradiol, né? Vamos fazer um antibiótico para que essa retenção de placenta não evolua para uma metrite, por exemplo. Vacas com mastites, eu tenho que pensar em descartar essa vaca. Então, atenção a esses problemas clínicos para que eles não comprometam as minhas matrizes na próxima temporada reprodutiva. Lembrar que a reposição, por exemplo, as novilhas, elas não devem ter somente o peso adequado para a reposição. Nas taurinas, em torno de 60% do peso da vaca adulta, e nas sintéticas, 65% do peso da vaca adulta. Mas pensar que elas também têm que ter o desenvolvimento corporal e de trato reprodutivo adequado para entrar em reprodução. Então, eu posso fazer uma avaliação, eu devo fazer uma avaliação prévia à temporada reprodutiva, e muitas vezes eu posso, por exemplo, realizar uma indução dessas novilhas para que elas possam entrar bem na temporada para ter um bom desempenho. Pensar, então, num flushing para o lote de vacas com score baixo. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Por exemplo, novilhas que estão comendo pré-secado com um sal energético, proteinado energético, porque esse produtor, ele tinha uma pastagem muito boa até GA, né? Então, no momento que geou a aveia, ela se entregou, e a maneira com que nós encontramos de contornar essa situação foi fornecendo, então, pré-secado para essas novilhas. Além disso, então, as matrizes, elas devem ser agrupadas em lotes, de novo, por idade do terneiro, ou por data prevista de parto, ou pela categoria, ou pelo score. E aí, algumas alternativas de manejo durante a estação reprodutiva. Os argentinos, eles realizam muito bem isso que eu vou falar, que é o tato anestro, que é
passa o ultrassom, né, principalmente se a gente quer rapidez nesse manejo, passa o ultrassom nos ovários, vaca que está em anestro profundo, eu vou realizar um desmame precoce, vaca que está em anestro superficial, principalmente com score de 2,5, coloca a tabuleta nos terneiros, deixa no mínimo 7 dias, não vai realizar o desmame desse terneiro, não vai dar problema de mastite na vaca, mas eu vou colher bons resultados por tomar uma decisão naquele momento que é tão crítico, né? Que se a gente for pensar, 90 dias é um período curto para tanto serviço que se faz durante a temporada reprodutiva. Mas lembrar que existem essas situações e, assim, a IATF, ela trouxe essa facilidade que é realizar a IATF, fazer o diagnóstico de gestação, durante o diagnóstico de gestação, já dá para olhar os ovários dessas vacas, né? E essa decisão, ela pode ser tomada durante o decorrer dessa estação reprodutiva, mas pensar que existem essas alternativas. No diagnóstico de gestação, então, essas vacas, de novo, devem ser separadas por score de condição corporal, para dar melhor condição para vacas em pior score, ou elas podem ser separadas por trimestre de gestação, quando elas normalmente são entouradas somente, ou quando é realizado o repasse com o touro. Porque assim eu facilito o cuidado da aparição. Eu sei, então, que essas vacas são P3, né? P3 é que vai parir em seguida, que está no terceiro trimestre da gestação. Então, eu vou colocar no potreiro 12. Então, eu sei que os funcionários precisam ir só no potreiro 12 para cuidar dessa aparição, para facilitar o cuidado na aparição. No diagnóstico de gestação, é um bom momento também, no diagnóstico ou após, de verificar a cronologia dentária dessas vacas para tomar uma decisão. Então, as vacas vazias, que já precisam ser descartadas por desgaste dentário, eu posso engordar e abater, ou eu posso vender elas como vacas de descarte vazias, e as vacas que estão prenha, eu posso considerar elas e agrupar elas num potreiro só, considerando dentro da denominação de vacas CUT, que é vaca que está criando o último terneiro. E o diagnóstico de gestação também tem a importância de avaliar as perdas gestacionais. Então, fiz a IATF, 30 dias depois da IATF foi feito um diagnóstico de gestação, tinha 50 vacas prenhas. No diagnóstico de gestação final, quantas dessas ainda permaneceram prenhas, ou eu sei a idade gestacional e consigo avaliar vacas que têm a idade gestacional abaixo dessa que era prevista, sinal que ela perdeu aquela prenhez e o touro cobriu ela novamente. Então, no diagnóstico de gestação, quando ele é realizado nesses dois momentos, a gente também consegue avaliar essas perdas gestacionais. E aí ele pode ser feito de duas maneiras, né? Com ultrassom ou com a palpação retal. Final de temporada, normalmente se realiza só a palpação retal, porque às vezes é mais rápido, e porque o ultrassom, ele é principalmente útil no início da gestação, onde eu quero avaliar, onde a mão não pega, e também eu quero avaliar a viabilidade dos embriões. Então, quais são as ordens de prioridade de descarte das matrizes? Primeiro, vaca que não tem o terneiro ao pé ao final do acasalamento. São ditas as vacas solteiras, né? Às vezes o proprietário escolhe ficar com a vaca ou porque quer aumentar o rebanho, ou porque, de repente, a gente escuta muito que a culpa não foi da vaca, a vaca pariu perto do valo e o terneiro caiu e morreu afogado. Mas, normalmente, essas vacas solteiras a gente não quer ter no sistema, né, porque elas não estão nos entregando o produto que a gente deseja, então elas não estão pagando o aluguel delas. Segundo,
vaca com terneiro ao pé, mas que demonstra problemas de úbere. Teve mastite, o teto perdeu o teto por algum motivo, enfim. Terceiro, vaca que abandonou o terneiro. Quarto, vaca com terneiro ao pé e que sinaliza um desenvolvimento comprometido do terneiro, uma vaca que tem pouca produção de leite, por exemplo. E quinto, vaca que na segunda metade do período de acasalamento ainda não pariu, porque essa vaca que é a cola de parição, né, ela dificilmente vai conseguir ter tempo hábil de repetir a cria. Então, se tiver a oportunidade, pode ser um dos critérios de descarte dessa vaca. Por último, mas não menos importante, pensar e ter tudo anotado. Aqui um exemplo de uma planilha de ATF, mas pode ser a data do início do entore, data que o touro, brinco dos touros, entraram naquele lote, no lote do potreiro tal, nas vacas. Data que eu tirei tal touro, que tal touro foi substituído. Anotem tudo, porque essas informações, elas são imprescindíveis para que a gente consiga tomar decisões, não só no planejar a estação, mas durante a estação, depois da estação, se, por exemplo, ocorreu algum problema no sêmen de algum touro que está sendo utilizado na inseminação, né? Essas informações a gente consegue analisar e, principalmente, a gente tem que levar em consideração o que melhorar. Elas servem para isso. Pode ser uma planilha de Excel, pode ser um software, pode ser um caderno, mas anotem tudo. Eu sempre falo, gosto muito de anotações, sou muito chatinha com anotações, mas elas são imprescindíveis para qualquer tomada de decisão. E aí eu fico disponíveis para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Marcela. Uma aula, adorei aqui, tem algumas perguntas, mas eu vou começar com a pergunta do Flávio aqui, até eu pedir se alguém tiver mais alguma pergunta, escrever aqui. Marcela, na tua opinião e pela experiência que tu tens, quais os maiores problemas que atingem a cria e que refletem na baixa natalidade existente no Rio Grande do Sul? É uma pergunta complexa. Eu diria que eu diria que tem vários fatores, né? Pode parecer muito básico, mas, por exemplo, problemas sanitários a gente vê muito, 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 muito. Então, difícil definir uma causa, mas eu elencaria problemas sanitários e score de condição corporal da vaca, porque muitas vezes nem é culpa da vaca que ela não emprenhou ou que ela não pariu, né? Então, acho que é multifatorial, na real, mas elencaria principalmente sanidade. Uma outra questão bem importante também é andrológicos, exames andrológicos. É um exame tão barato, se a gente for pensar o impacto que esse reprodutor ele tem no rebanho, né? Quantos filhos ele vai deixar. Então, a gente precisa avaliar isso, porque, de fato, é multifatorial e, e nunca é culpa só de alguma coisa. Então, no meu ponto de vista, é isso. Eu, particularmente, tenho uma pergunta, né, que tu começou ali falando por onde começar, né, a definição do sistema, né, e existe um trabalho que faça um comparativo em relação à probabilidade de maior ganho dentro desses sistemas, por exemplo, o IATF convencional, o repasse com o reciclo tradicional, com o reciclo precoce. Sei que cada propriedade também vai ter um comportamento distinto, mas teve vamos dizer, um estudo que fez dentro da mesma propriedade um comparativo entre esses sistemas e um deles apresentou um ganho maior na taxa de prenhez ou não? Não, eu não vi nenhum trabalho desse comparativo,
Mas o que a gente tem visto nesses últimos anos, principalmente com a seca, né, que as IATFs, elas aceleram o processo. Então, a vaca foi realizada uma IATF. Antigamente se pensava que a vaca, que tu mexeria com a questão hormonal da vaca para que ela conseguisse retornar à ciclicidade, né? Hoje em dia, a gente vê que, passando o ultrassom no diagnóstico da primeira IATF, que muitas vezes a gente tem, por exemplo, que nem ano passado, 3% das vacas que ficaram vazias ciclando, 3% do corpo lúteo. Então, se eu não realizasse, por exemplo, a Resync naqueles lotes que eram desafio de primíparas com baixa condição corporal, será que eu ia conseguir colher um bom índice de prenhez no final? Muitas vezes essas decisões de Resync ou não, elas são tomadas durante a estação reprodutiva justamente por isso, porque se eu tenho 3% de vaca ciclando por dia, tudo bem. O touro ele vai desempenhar um excelente papel, ele vai cumprir o seu papel naquele lote de vacas. Mas, se eu não tenho vaca ciclando, o touro não vai conseguir cobrir a vaca. A vaca não vai emprenhar. Então, acho que a IATF, ela entra como esse acelerador de fazer a vaca, de forçar a vaca a ovular. E, nesses casos, ela é divisor de águas, eu diria. Sim. Temos outra pergunta aqui do Celso Jaloto em relação à vaca com pouca produção de leite para o seu terneiro. Existe algum fármaco que estimula o aumento da produção de leite? A gente tem que olhar algum fármaco, eu diria que não. Mas por que que essa vaca está produzindo pouco leite? É nutricional? É genético? Eu tive um caso, claro que é bem extremo, mas no meu experimento de doutorado, as vacas tinham alta consanguinidade e quanto mais consanguínea, menos leite elas produziam. Então, era um fator genético, né? Sim. Mas algum fármaco não, mas eu olharia o porquê dessa vaca estar produzindo pouco leite. A nutrição, A gente seja mais a nutrição, ou eu tenho touros que são provados para a produção de leite, né, para habilidade materna, então, de repente, é o caso de utilizar eles, né? Uhum. Outra pergunta aqui do Flávio. Um profissional chegando em uma propriedade para iniciar um trabalho na parte reprodutiva. Antes de indicar as vacinas reprodutivas, qual seria a recomendação em relação ao rebanho em questão? No caso desse rebanho, eu não estou tendo problema, ou o profissional está tentando resolver, foi chamado para resolver um problema ou para iniciar um novo capítulo nessa propriedade? Flávio, quer nos falar? Claro. Eu até, não sei se Fábio, O profissional não conhece o rebanho, mas assim, vamos pensar, o profissional não conhece o rebanho, mas esse rebanho vem desempenhando bons índices de prenhez durante os anos anteriores, ou eu tenho um problema? Eu acho que precisa, por exemplo, a gente pode realizar uma sorologia, né, para saber qual é o status sanitário daquele rebanho, ou se o profissional está chegando lá por uma queixa de muitos abortos, também realiza uma sorologia, é fácil, é só uma coleta de sangue, enfim, para saber o que está circulando ali. A gente tem algumas doenças novas que a prevalência está cada vez mais alta, que é, por exemplo, Neospora e Campylobacter. Então, muitas vezes é só uma coleta de sangue para a gente saber o que está acontecendo, para poder tomar uma decisão, por exemplo, se é Campylobacter, precisa tirar os touros do sistema, né? Acho que é isso. de acordo ali com a tua fala, pode ser bem básica essa minha pergunta, mas o ideal é fazer a vacina reprodutiva já nas terneiras, no caso. E nos machos também. Por mais que tu
Se tu mantém os machos na propriedade, por mais que tu castre ele, que tu vai fazer engorda de novilhos, o ideal é começar essas vacinas ditas reprodutivas sempre na categoria de base. Uhum. E a higienização das seringas e das agulhas ali, além de lavagem com água e sabão, álcool 70 também, ou não? Não precisa. O que a gente preconiza é água e sabão após o uso, não deixar secar o produto, não, quando eu for utilizar da próxima vez eu vou lavar, água e sabão. Às vezes tem alguns produtos que precisam de água morna, água um pouquinho para quente, Os para que oleaginosos. e pensar também em lubrificar as pistolas, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer é aferir se elas estão corretas. Eu seleciono lá 3 ml, eu vou tirar o êmbolo de uma seringa, vou segurar a ponta da seringa, dou uma pistolada lá, tá, tá fornecendo 3 ml mesmo, ou tá fornecendo para menos. Então precisa dar um ajuste. Hoje a gente tem uma gama de pistolas de alta precisão, eu diria, né? Que não precisam mais tanto desse cuidado, mas a gente precisa, elas precisam de manutenção para que elas consigam funcionar da melhor maneira possível. E com relação a agulhas, lembrar que agulhas tortas, sem fio, tem que descartar. Eu gosto de, quando as agulhas são reutilizadas, que elas sejam fervidas e que, se puder, guardem álcool, álcool 70. Então, na hora de utilizar, tu vai ter a certeza de que ela realmente está limpa. E algumas vezes também se realiza, não é de praxe, mas se realiza entre um animal e outro, ou entre cada X animais, mergulha a agulha num iodo, 10%, para manter o mínimo de higiene possível. Uhum. Minha última pergunta, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Falou a importância dos horários na TF. Tem um melhor horário? Não o melhor horário, mas se, por exemplo, a gente fez um manejo hormonal de D8, 9 da manhã, no máximo 9 da manhã no dia da inseminação tem que estar inseminando, porque senão a gente pode perder a ovulação daquelas Ah, tá. vacas, né? Cuidar Então, o horário entre os períodos esses. Isso, então, por exemplo, no dia da inseminação, a gente tem que ter alinhado com a equipe de campo que, chegando 8h30, os terneiros já têm que estar apartados das vacas, as vacas já têm que estar prontas para entrar no brete, né? Pensar em cumprir os horários dessa maneira. Uhum. Então tá. O Cláudio aqui, ele escreveu que na vacinação reprodutiva anual, o que pensa de fazer a vacina nas fêmeas prenhas, assim que feito o toque DG final, após o término da temporada reprodutiva, daí se aproveitaria o manejo, já se faria a vacinação naquele mesmo momento? Ah, essa é uma boa pergunta. Eu também fico nessa dúvida em relação ao período, se vacina junto ou não. O que se faz? Por que é importante saber os status sanitários? Também vem de encontro com essa pergunta. Tem propriedades que têm algumas cepas de leptospirose circulantes e a imunidade da leptospirose é um pouco menor. Então, muitas vezes o que acontece é que no diagnóstico de gestação se realiza essa vacina exclusivamente para leptospirose nas fêmeas prenhes, tá? Mas aí são propriedades que é sabido que ocorre isso, né? E que tem, por exemplo, estava tendo uma alta incidência de aborto, se realizou um diagnóstico, e aí tem isso de praxe. Tem propriedades também que, às vezes, tem um desafio maior e se realiza vacinas reprodutivas 2 vezes por ano, a cada 6 meses. Eu acho que é um bom momento para realizar, justamente para se aproveitar o manejo de que as vacas estão na mangueira, não precisa buscar novamente, não precisa ter essa perda, né, de um dia elas pastando, enfim, não perder o ciclo de pastejo.
e também otimizar a mão de obra. Mas eu teria o cuidado de não pegar ali os 30 dias antes da vaca parir e nem os 30 dias depois para aplicar, porque a resposta imunológica dessas vacas ela vai ser um pouco comprometida. Pois é, já me comentaram isso também. Então tá, não havendo mais perguntas, queria agradecer a Marcela e o professor Júlio por indicar a Marcela, assim, bárbara a tua explanação, Marcela, e deixar aqui o convite, né, para o nosso próximo mês, no caso, a live, né, a gente te estende o convite para participar como ouvinte. Agora não, a gente vai passar as datas. Então tá, muito obrigada, pessoal, uma boa noite. Eu que agradeço, Elísia, pelo convite, por estar aqui aprendendo com vocês, porque na real quem fala também aprende um monte, né? Obrigada mesmo, e obrigada pelo convite. Obrigado, Marcela, um abraço aí para você, tudo de bom. Obrigada, seu Celso, igualmente, uma boa noite para todos.